Olá pessoal, começando mais um Eu Fui aqui pela TV Fevale. O tema dessa edição do programa é o mochilão, intercâmbio e viagem como mochila nas costas e asas para a liberdade. Estão aqui conosco Martin Josué Konzen, que é aluno da Fevale, que já fez mochilão por 2 oportunidades. A Cristine Caprara, né, também já fez mochilão. E mais uma vez contamos com a presença de Ana Flora Bestetti, né, diretora da CI Intercâmbios de Porto Alegre. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui na TV Fevale. Obrigada, Rodrigo. Eu quero começar dando um pouco da minha opinião pessoal, né? Falando um pouco do que eu penso do que pode ser o mochilão, né? De repente essa modalidade de intercâmbio onde tu vai ter maior mergulho na cultura. Essa é uma opinião pessoal minha, depois a Ana Flora vai estar aqui, né, para tirar todas essas dúvidas. Essa questão de inserção cultural mesmo, de tu viver uma vida independente, de ter essa questão de liberdade, né? Eu até tô achando que esse vai ser o meu programa favorito, né? O assunto que... Foram vários assuntos que já passaram aqui pelo Eu Fui, mas eu acho que esse vai ser meu favorito, né? Quem sabe um dia eu vou virar cliente da Ana Flora, né? Fazer um mochilão. Eu tô esperando, né, Rodrigo? Já tá na hora de virar cliente. Depois de tantos programas, né, Ana? Então vamos começar contigo, né? Que é a nossa fonte técnica aí do assunto, para te definir, então, criar um conceito do que é um intercâmbio de mochilão. Sabe que eu adoro esse programa. Aliás, tem 2 programas dentro assim do guarda-chuva de intercâmbio que a gente faz. Tem 2 programas que eu acho excepcionais, assim. Um é o High School, que é aquela coisa de tu fazer uma parte do ensino médio para os garotos que têm aí 14, 15, 16 anos. E depois para o jovem adulto, eu acho que o mochilão é realmente uma experiência de vida também. Apesar dele ser definido como um programa de turismo, mas ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que tu simplesmente comprar um pacote turístico e ir lá, né, entrar num grupo e sair todo mundo viajando junto, ou comprar uma passagem e alugar um carro, enfim. O mochilão pressupõe que a pessoa sentou, que ela pensou onde ela quer ir, que ela pensou assim, naquele sonho que ela tem, né, de conhecer um país X, Y, enfim, de comer aquela comida lá na Itália maravilhosa, né, eu acho que a preparação já começa do mochilão com isso, assim, né, dando asas a imaginação para criar um roteiro que é teu, na verdade, né? E a gente tem essa preocupação lá na CI, assim, o mochilão, ele é um programa que tu montas com a ajuda dos técnicos, dos consultores que estão lá. Então, assim, mas muito em cima do teu desejo, né? Quanto tempo tu tem à disposição, né, para ficar fora, que países tu gostaria de conhecer? Às vezes não dá para conhecer tudo, então a gente tem que priorizar, né? Então eu acho que realmente o mochilão é um programa assim que para os jovens e não tão jovens, porque a gente tem visto na prática cotidiana que pessoas assim de 50 ou mais anos têm comprado o seu roteiro, né? Porque as pessoas chegam e montam, com a nossa ajuda, óbvio, né? Sim. A gente abre literalmente, né, um mapa e diz, bom, então vamos ver, vamos começar, o que tu pensou, qual é o teu sonho, quanto tempo tu tem, a gente vai montando. E a Cris, então, viajou pela CI, né? A Cris, que hoje é turismóloga, né? Então, já gostou tanto de viajar, gostando de intercâmbio, acabou entrando de cabeça, né? Virou profissão. Como é que foi a tua escolha? Conta um pouco pra gente aí qual o destino que tu escolheu, que ano que tu viajou, como é que foi essa viagem, como é que foi planejar essa viagem? Bom, eu me formei ano passado e aí eu resolvi viajar um pouco antes de começar realmente no mercado de trabalho, né? Então, eu fui lá na CI, eu tinha algumas cidades que eu tinha que ir com certeza, né, que eu tinha que visitar. E aí o pessoal me ajudou a montar um roteiro, então eu tinha um mês disponível. Aí eu fiz um comparativo para ver o que ficava mais em conta, o mochilão ou ir sozinha, né, e a parte, assim, reservando as coisas pelo caminho. Então, eu acabei escolhendo pelo mochilão. E aí eu fui para a França, para a Alemanha, para a República Tcheca e acabei ali pela Itália, né? Então fiz um mês assim e foi bem legal. Viajei sozinha, não me arrependo de ter viajado sozinha, completamente. E foi bom, acabei conseguindo falar um pouco mais o meu inglês, né? Colocar em prática. E também aprendi muito pelo caminho sozinha, né? Então foi muito bom, foi muito proveitoso. E o Martin também acabou fazendo a Europa, né, Martin? Sim, como é que foi essa experiência? Por que tu escolheu também a Europa? A Europa, como eu estava estudando alemão aqui, né, então eu queria dar um fundamento maior para a língua e fui estudar alemão em Berlim, na Alemanha. Passei 10 semanas lá estudando alemão
E depois, nas 3 semanas que me sobraram do visto, eu resolvi fazer o mochilão, né? E aí foi que tu começou a desbravar a Europa. Desbravando a Europa, exatamente. Por que lugares tu passou? Eu passei pela Áustria, pela Eslováquia, Inglaterra, Holanda, Suíça, França e Itália. E Alemanha, claro. E agora, como é que funciona essa questão toda do deslocamento? Como é que vocês se organizaram para fazer esse deslocamento dentro da Europa? A gente sabe que viajar dentro da Europa é muito fácil por essa questão do euro, né? Essa questão da comunidade europeia. Mas agora, como é que funciona mesmo para te planejar? Na verdade, tu acabaste indo, né? A Cris foi pela CI Intercâmbio, já saiu com algumas coisas pré-definidas, mas o Martin não, ele foi escolhendo tudo lá. Isso é fácil, tanto, claro, planejou, né? Saiu com um roteiro pré-estabelecidos, vamos dizer assim, né? Porque o mochilão tem essa característica, né, da liberdade, mas o Martin não planejou nada. E lá na hora de planejar, como é que tu fazia? Na verdade, teve um planejamento prévio. Aqui no Brasil, eu comprei um passe de trem que me dava não foi direito... tão desplanejado assim, então, né? Também não foi tanto, né? Comprei um passe de trem que me dava direito a 20 dias. Durante esses 20 dias do prazo, eu tinha 10 dias que eu podia pegar um trem dentro daqueles países que estavam englobados naquele passe, né? Naquela permissão. Que inclusive esse passe só pode ser comprado por estrangeiros e fora da Europa. Então, realmente, essa é uma prerrogativa, né? Para dar mais liberdade e também custar menos, né? Porque se tu vai comprando separadamente, cada trecho sai mais caro lá. O que a gente faz, não sei se tu me permite que eu agregue aí um pouquinho tecnicamente no mochilão, no mochilão da CI, que tem esse... Porque mochilão é uma coisa que desde que eu tinha lá meus 27 anos eu fiz, mas na época era assim, tu ia literalmente com a cara e com a coragem, tu não conseguia fazer nada daqui, né? E hoje o que a gente faz é ajeitar um pouquinho para o cliente, para ele já sair e não perder muito tempo. Então, assim, ele sai com o passe de trem, que é a fórmula com que eles têm para se locomover de país para país, cidade para cidade. Mas a gente inclui um hotel, que é um hotel categoria turística, que tem café da manhã e banheiro no quarto, que é uma coisa importante. Às vezes na Europa a gente não consegue, né? E a pessoa ganha passeios que estão incluídos nisso, tem o seguro de viagem que é necessário para estrangeiro dentro da Europa, né? Que senão todas essas coisas tu tem que comprar separado. Então o que nós fazemos é, uma vez definido o roteiro, a gente junta tudo isso e coloca preço. E, na verdade, fica muito mais econômico, porque, até para dar uma ideia para os ouvintes, assim, o mochilão sai em torno de uns 90 euros por dia, com tudo incluído, quer dizer, com o trem, com a acomodação em hotel, com o café da manhã, com os passeios que ele ganha, com o seguro. Ainda tem um transfer que a gente coloca no primeiro hotel, no primeiro aeroporto para o hotel e na saída também. Então é um mochilão um pouquinho organizado, né? E há a possibilidade de, durante o mochilão, ocorrerem, então, mudanças de destinos, ou isso acaba... Na medida que tu planeja, então, por uma agência de intercâmbios, é um pouquinho mais difícil fazer uma mudança de última hora, ficar um dia a mais numa cidade, não digo nem uma grande mudança, mas uma mudança de última hora, ficar um dia a mais na Áustria e voltar um dia depois. Como é que funciona isso? É fácil também? Estou entendendo. Assim, a liberdade está nos trens, né? Porque não tá acertado qual é o trem. Ele ganha um timetable, que a gente chama, né? Que é um livrinho que tem horários dos trens para todos os países, de cidade para cidade. E o cliente que decide se ele quer sair de manhã, de tarde ou meio-dia, enfim. Então, ele tem algumas liberdades. Agora, uma vez que tu marcas a cidade e o hotel, que, digamos, no dia 20 vai estar em Paris... Aquele hotel está reservado para ele no dia 20. Já está pago. Está pago. A gente já sai daqui com toda a documentação. Então, o papel do hotel, tudo bem certinho, do transfer, dos passeios. Então, é uma facilidade que tu não precisa te preocupar nada quando tu chega lá, né? Isso é muito bom também, né? Porque às vezes a gente... Sempre quando se falava em mochilão, se pensava naquela coisa muito roots, né? Muito indiada, né? E isso acaba matando um pouco. Claro, indiada sempre tem, né? Acho interessante do viajar sozinho é essa, né? Tu acaba sempre conhecendo coisas diferentes, conhecendo situações e pessoas novas. Então, vocês têm alguma história de indiada mesmo? E a indiada não precisa ser uma coisa ruim, né? A gente que criou essa coisa de indiada ser uma coisa ruim. Mas indiada é tu fazer um programa legal, assim, alternativo, no meu entendimento também. Como é que foi pra ti? Olha, uma experiência interessante que eu passei... Bom, assim, eu ia
agendando os hotéis e albergues que eu ficava na cidade anterior, né? Por exemplo, se eu estava em Roma e a minha próxima cidade ia ser Paris, em Roma eu agendava a minha acomodação para Paris. Só que ficou assim um pouco em cima da hora, né? Minha última decisão. E aí eu não conseguia achar nenhum albergue, nenhum hotel que tivesse vaga. Consegui achar só um. Era bem distante do centro, tinha que pegar 2 trens, ônibus, bem distante. E quando eu cheguei lá era de uma família de sul-coreanos, em que ninguém falava inglês. Só falavam coreano. Em Paris. Em Paris. Então foi bem complicado se fazer entender ali. E também eles têm costumes bem diferentes, serviram umas comidas bem estranhas assim no café da manhã. Tu sabe que isso também é um negócio que às vezes tem essa máxima que as pessoas acham, vou ficar em albergue porque é mais barato. O nosso mochilão, por exemplo, a gente usa hotéis que são categorias turísticas, como a gente chama, né? Mas que eles são super bem localizados. Então, por exemplo, pegando o teu exemplo de Paris. Paris é uma cidade muito grande, né? Muito espalhada. E os albergues estão muito longe, estão lá. Então, se tu vai sair à noite, se é uma menina, enfim, que à noite precisa pegar o metrô para voltar, é longe, né? Fica mais complicado. Então, isso também tem que avaliar um pouquinho, assim, essa questão de albergue ou hotelzinho. Acaba gastando mais ou vivendo situações Vivendo de risco, situações, né?